Olá, a paz do Senhor Jesus aos alunos aqui da Escola Bíblica Dominical. Sou o pastor Marco. Estamos de volta com mais uma aula. Hoje estamos na lição de número 8. Falaremos aqui das emoções e sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. Será que emoções é a mesma coisa que sentimentos? Sentimentos é a mesma coisa que emoções? Então, dentro desta aula, nós vamos ver, né, qual é a diferença de emoções e sentimentos, tá ok? Bom, eu sempre recomendo, né, antes de iniciar a aula, aos alunos que irão acompanhar esta aula, sempre esteja aí com a sua, a sua Bíblia, né, a revista da Escola Bíblica Dominical, sempre um caderno e uma caneta para fazer aí as suas anotações. Viu? Bom, vamos aí então para os nossos slides. Aqui está. Bom, primeira coisa então que nós vamos ver aqui é, na nossa introdução, nós vamos ver que nesta lição abordaremos a parte afetiva do ser humano, tá? Buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos. Então a gente já começa logo aqui na introdução descobrindo que há sim uma diferença entre emoções e sentimentos, ok? Compreender a sua importância na experiência humana e espiritual. Tranquilos? Bom, aqui no primeiro tópico, o homem é um ser afetivo. Tá? Bom, propósito do estudo. Então, há um evidente, né, há um evidente e preocupante agravamento da crise da saúde mental. Nós estamos vivendo essa época, né, dessa crise de saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Transtornos depressivos, de ansiedade, são os que mais crescem em nosso meio. Então, é muito importante estudarmos esta lição e procurar aplicar, né, as recomendações bíblicas para combater este mal. Né? Então, a Bíblia Sagrada, ela nos dará algumas recomendações para que possamos estar livre, né, desta doença, desta crise de saúde mental. Tranquilos? Bom, a luz da palavra de Deus é fundamental para uma vida integralmente equilibrada entender o que são emoções e sentimentos, tá? Qual a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos, qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas, pensar, sentir, desejar e agir. Olha que interessante, não é? Bom, a afetividade é a nossa capacidade de sentir, demonstrar emoções e sentimentos. Então, a afetividade humana é isso. É essa capacidade que o ser humano tem de demonstrar as suas emoções e sentimentos, né? E esses processos envolvem tanto o nosso corpo quanto a nossa alma e também o nosso espírito. Que maravilha, né? Bom, as emoções são reações rápidas. Então, pastor, o que são emoções? Emoções, elas são reações rápidas, intensas. Geralmente acontece sem a gente pensar. Amém? Deu para definir aí o que é emoções? Reações rápidas, elas são intensas, geralmente acontece sem a gente pensar. Exemplo, quando sentimos medo ou alegria de repente, né? De repente algo nos causa medo. Então, esse sentimento instantâneo, rápido, é emoção. Amém? Que maravilha! Sentimentos nascem das emoções. Então, conforme for a minha emoção,
vai gerar dentro de mim o quê? Um sentimento. Fácil de entender, né? São menos intensos, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente. Exemplo, quando sentimos gratidão, né, ou solidão, né, é um sentimento, ela parte de uma emoção, né, que gera um sentimento e ela é um pouco mais duradoura, né? Então, a questão aí da gratidão ou da solidão, que é um sentimento, tá ok? Então, nós precisamos aprender a lidar com nossas emoções. Amém, irmãos? Parece uma tarefa difícil, mas precisamos aprender. Amém? Precisamos aprender a lidar com as emoções e sentimentos. E que, na verdade, nós não temos muita facilidade assim, né, para lidar com as emoções, para lidar com os sentimentos. Então, a intenção aqui é buscar um equilíbrio, né, através da palavra de Deus e da ação do Espírito Santo na nossa vida. Então, como é que eu consigo, amém, irmãos? Como é que eu consigo lidar com as emoções? Como é que eu consigo lidar com os meus sentimentos? É buscando o equilíbrio, aonde? Na palavra de Deus e também através da ação do Espírito Santo. Amém, irmãos? Essa é uma lição muito importante. Aí nós temos aqui os principais afetos, que são a alegria, medo, raiva, surpresa, nojo, tristeza. São as 6 emoções básicas do ser humano. Amém, irmãos? Quando ocorrem, provocam alterações corporais. Olha só, como acelerando o coração, né? Aquele medo que você sente, às vezes o coração fica acelerado, não é isso? Respiração ofegante, né? Tensão muscular, secura na boca, náuseas. Então, essas são sintomas, né, que o corpo expressa quando essas 6 emoções básicas ela passa pela vida do ser humano aí. Então, ok, irmãos? Bom, pegando o caso aqui de Adão e Eva, eles passaram por esse processo de emoção e sentimentos, né? Adão expressou alegria ao acordar e contemplar Eva, Gênesis 2:23, emoção que tornou um sentimento prazeroso durante a feliz convivência ali no Éden, sem o pecado, não é? Então, depois do pecado, experimentaram o que? A vergonha, o medo. São 2 emoções negativas ou desagradáveis, né, que eles enfrentaram no Éden. Todos nós passamos por isso também. Amém? Bom, dentre as reações externas e imediatas ocorreram a percepção da nudez. Amém? Então, eles perceberam ali que estavam nus, cobrir o corpo e se esconder de Deus. Bom, tristeza e dor tornaram sentimentos constantes na vida do primeiro casal. Então, a partir do momento que o pecado, esse tema já foi bem estudado em aulas passadas, né? A partir do momento que entrou o pecado no mundo, entrou o quê? A tristeza, a dor. São sentimentos negativos, ruins, né? Que adentraram na vida do ser humano. E aí, nós vamos aprender como lidar com isso. Amém, irmãos? Como se livrar disso, né? Bom, a tragédia da expulsão do Éden certamente lhe causou profunda frustração e angústia. Gênesis 3:23. Pensa num casal que estava no paraíso, tinha tudo, né, ali ao seu dispor, e eles são expulsos do Jardim do Éden. Consequentemente, isso lhes trouxe para a vida deles, né, frustração, sentimento, angústia, sentimentos ruins, né, começou a fazer parte da vida deste casal. Aí nós temos o caso, por exemplo, do ódio, né, a inveja, a ira, o ódio, né. Em Caim também se observa a presença de emoção e sentimento. A sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto, em um claro exemplo de reação fisiológica, Gênesis 4:6. Então a gente vai ver aí, né,
que a expressão do sentimento, ela aparece no rosto, no corpo da pessoa, né? E aí a gente vê, então, esse sentimento no coração de Caim, né, que matou seu irmão Abel por inveja. Mesmo advertido por Deus, permitiu que a emoção se transformasse em um sentimento de ódio e matou seu irmão. Nós estudamos na aula passada sobre o pensamento, né, que está envolvida e muito com a lição de hoje, que você pensa, né, logo vem então a emoção e o sentimento que cai no coração e a pessoa acaba executando o ato, né? Bom, então, outros sentimentos negativos como a culpa, o medo, acompanharam por toda a sua vida. Amém, irmãos? E isso continua acontecendo na vida do Senhor. Então, o que nós aprendemos aqui no primeiro tópico? A afetividade humana, que inclui emoções, sentimentos, é uma capacidade criada por Deus de sentir e demonstrar afetos. Amém? Prosseguindo aí, no tópico 2, emoções, experiências e controle. Vamos lá. Reação e decisão, né? Então vamos lá. Como reações instintivas, muitas emoções estão fora do controle do ser humano. Então tem coisa que é instinto do ser humano, tá? E a gente vai ver que mesmo sendo uma coisa instintiva, mesmo que sendo um instinto do ser humano, não deixa de ser pecaminosa muitas vezes. Amém, irmãos? Então, muitas emoções estão fora do nosso controle. Em casos assim, não constitui um pecado em si mesmo. Desde que o ato seja consumido, aí sim se torna pecado. Consumado seja pecado. Então, mas é responsabilidade de nós agir diante de uma reação emocional. Amém? Bom, a frase do apóstolo Paulo, irai-vos e não pequeis, né, expõe essa verdade. Quando é que a pessoa, ela ira e não peca? Na maioria das vezes, a pessoa, quando ira, ela acaba pecando. Mas nós temos uma recomendação da palavra de Deus, Efésios 4:26, onde o apóstolo Paulo diz assim: irai-vos e não pequeis, né? Quando é, pastor, que a pessoa fica irada e não peca? É quando ela não age no momento da ira, é quando ela não age no momento da raiva, né? A Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso na face da terra. E por ele ferir a rocha, no momento de raiva, de frustração com aquele povo, ele foi privado de entrar na terra prometida. Como é que pode um homem manso, que a Bíblia fala que era o mais manso da face da terra, é, deixou-se levar pela ira, pela raiva? Então, a pergunta que eu faço é: quando é que a pessoa ira e não peca? É quando ela não age no momento da ira. Então, dificilmente as pessoas ela não agem no momento da ira. Às vezes a pessoa sempre quando fica irada, fica com raiva, ela quer agir, né? Ela quer. Então, e como é que eu consigo não agir na hora da raiva? Observando a palavra de Deus, né? Eu costumo dizer muitas vezes que na hora da raiva, na hora da ira, é o momento de se afastar, sair, arejar a cabeça, né? Para que passe esse furor aí da raiva, né? E aí então você consegue resolver o problema. Mas infelizmente nem todo mundo consegue fazer isso e acaba agindo e pecando. E todo pecado desagrada a Deus. Amém, irmãos? Então Paulo ele aconselha os efésios a controlarem a sua ira. E eu estou dando um exemplo aqui de como você pode controlar a ira. Então, ninguém se priva de ficar irado. Iraivos, todo mundo fica. Irado, todo mundo fica. Bravo, todo mundo fica muitas vezes. O fato é de como é que nós vamos lidar com essa situação. Então, te dou uma recomendação. Quando é que você não peca quando está irado? É quando você não age no momento da ira. Amém? Permanecer irado é dar lugar ao diabo e abrir caminho para terríveis pecados. Amém, irmãos? Bom, a ira é uma experiência emocional que deve ser repelida e jamais cultivada. Então, eu estou dando uma dica aqui, como é que eu consigo repelir, né, para não cultivar essa raiva, né? Então, a ira
É uma experiência emocional que deve ser expelida e jamais cultivada. Então, você só vai conseguir isso procurando não agir no momento da ira. Tá bravo, tá irado, não age nesse momento. Bem? Em Efésios 4:31, Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura, ira, cólera. Amém, irmão? Você percebe então que o que eu estou falando aqui tem um fundamento bíblico, né? Em Efésios 4:31, Paulo diz que devemos nos livrar de toda amargura, ira e cólera. Livrar é isso, é fugir da situação. Amém? É dar uma retirada, procurar esfriar a cabeça. Então, assim admita-se a ira, assim, né? Admite-se a ira como emoção, mas não como o sentimento, né? É porque ela é uma coisa rápida, que passa sobre nós e ela pode ser facilmente, então, ou não, né? É, expulsa, repelida por nós, em nome de Jesus. Então, o verdadeiro cristão ele não pode alimentar emoções ruins como a ira. Amém, irmãos? Então, é o recurso que eu estou dando aqui para vocês, Colossenses 3:5, né? O verdadeiro cristão não pode alimentar emoções ruins como a ira. Então, ninguém está livre de ficar irado, ninguém está livre de ficar bravo, revoltado, amém? Fato é que essas emoções ruins, ela não pode tomar conta, a gente não pode alimentar esses pensamentos ruins que passam sobre a nossa cabeça. Então, dizer, eu sou assim mesmo, para justificar os arroubos emocionais e permanecer neles é negar a eficácia da obra de Cristo. Então, tem pessoas, irmãos, que ela dá uma desculpa, né? Eu sou assim mesmo, Deus me conhece, eu sou assim mesmo. É uma desculpa que a pessoa vai dar, tá? Então, as pessoas que dizem isso aqui, ele está dizendo o seguinte, né? Dizer eu sou assim mesmo para justificar arroubos emocionais e permanecer neles é negar a eficácia da obra de Cristo. Então, Cristo pode moldar as nossas vidas através do fruto do Espírito Santo, que é paz, mansidão, bondade, temperança, longanimidade. Nós temos aí, podemos ser participantes da natureza de Cristo. Amém, irmãos? Então, sem essa de que eu sou assim mesmo, Deus me conhece, negativo, tá? Tá errado, em nome de Jesus. Bom, o fato de uma emoção ser intensiva não retira, instintiva, não retira de forma absoluta o seu caráter pecaminoso. Não é porque algumas ações que a gente realiza é o instinto do próprio ser humano, isso não quer dizer que não seja pecaminoso. Amém, irmãos? Então não é desculpa de que a gente pode estar sempre agindo dessa forma. Por exemplo, a raiva, a inveja, a tristeza, outras emoções retiradas, né, reiteradas, elas podem ser expressões de pecados enraizados no coração. Então, aquela pessoa amargurada, né, aquela pessoa raivosa, rancorosa, né, pode ser fruto de pecados enraizados no coração, né, já há tempo e precisa ser eliminado daí. Amém? Bom, uma pessoa, aí nós temos emoção e pecado. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reação emocional negativas, como ira, rejeição e outros comportamentos. Então, o orgulho é uma semente maligna, amém, irmãos? Que deixa essa pessoa áspera, né? Ela, ela suscita, ela consome muito essa questão da, da vingança, né? Negativismo. Então, uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível às reações emocionais negativas, guarda rancor, vingativa, ela quer sempre dar o troco, né? Sempre se vingar. Então, isso é uma semente do orgulho, do orgulhoso. Amém? Aí nós temos o caso aqui de Nabal, é um personagem assim, soberbo, mal-humorado, ingrato. Nabal era o esposo de Abigail, né? Do rei Davi. Ele pediu, né, ali alimento para os seus soldados, ele ignorou Davi e os seus soldados, e Davi ia tentar matá-lo, né? Abigail, que era a esposa de Nabal, se interveio, né? Salvou ali praticamente os soldados daquela situação, né? Mas a sua insensatez lhe custou a própria vida. Amém, irmãos?
Um coração altivo é muito propenso a emoções negativas e sentimentos facciosos. Então, a gente vê que o orgulhoso ele sofre muito com isso, tá? O coração altivo é muito propenso às emoções negativas, né? Aquela pessoa negativa, orgulhoso, ele sempre acha que as pessoas estão falando mal dele, estão tramando contra mim, tudo ele suspeita, né? Então isso é muito perigoso, né? Como Davi, devemos orar a Deus que nos livre da soberba, para que ela não os domine e leve a transgressões. Então, isso tem que fazer parte da nossa oração. Amém, irmãos? Orar ao Senhor para que nos livre do coração orgulhoso, que nos livre da prepotência, da arrogância, da altivez do coração, né? De achar que somos alguma coisa, até porque a Bíblia ensina que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos, não é isso? Então, isso é uma recomendação muito importante para as nossas vidas. Amém, irmãos? Ore ao Senhor, faça como Davi. Amém, irmãos? Ore ao Senhor, não deixa que o orgulho tome conta do coração e que o Senhor nos dê um coração humilde. Isso tem que fazer parte da nossa oração. É a oração intercessória por nós mesmos, ok? Bom, aspecto positivo das emoções. Então, assim como as emoções, ela tem seus aspectos negativos, mas ela também tem os seus aspectos positivos. Pastor, e qual é o aspecto positivo da, da emoção? Então, certas emoções nos trazem muitos benefícios. O medo é um exemplo. Pastor, medo é uma emoção positiva? Sim, né? Porque o medo todo ser humano tem, né? E está em nós para que a gente possa reagir. Aliás, quero aqui um breve testemunho, né? Eu estava prestando, na época da minha mocidade, prestando curso para entrar na Polícia Militar e no exame psicológico, né? É o último exame que se faz, você passa por todos os exames, então o psicológico é o último. E eu lembro que a psicóloga me perguntou se eu tinha medo de alguma coisa. Na época, sem instrução nenhuma, né? Sem conhecimento nenhum. Eu pensei comigo, né? Falou, eu estou pensando em entrar na Polícia Militar. E se eu dizer que eu tenho medo de alguma coisa, eu vou ser um candidato a perder a vaga, né? E foi por causa disso que eu fui eliminado, porque o medo todo mundo tem, né? O medo, olha só, certas emoções nos trazem muitos benefícios, o medo, né? E é algo que Deus colocou dentro de nós. Então, todo mundo tem medo de alguma coisa. E para que serve o medo na nossa vida? Olha, quando sentimos medo, o cérebro dá uma descarga de adrenalina, hormônio que põe o corpo em imediato movimento para a fuga, para a luta ou para você reagir lutando ou a fuga. Amém? Então, isso é muito importante, né, irmãos? Então, se um dia você for fazer uma entrevista aí e for feita essa pergunta para você, se você tem medo de alguma coisa, diga assim: eu tenho medo. O medo faz parte, né, dos sentimentos que o próprio Deus colocou dentro de nós. Amém? Medo serve como ativador do nosso mecanismo de defesa. Né? Muitas vezes fugimos de alguma situação porque sentimos medo e isso é um recurso que Deus colocou dentro de nós. Amém? Isso não é negativo. Sentir medo não é uma coisa negativa. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. Então, aspectos positivos da emoção, né? Nossos afetos podem ser direcionados para o bem ou para o mal, né? Por justa indignação, Jesus expulsou os vendilhões do templo. Então, aqui, nós vemos uma atitude de Jesus que muitas pessoas acham estranhas, né? Jesus entra no templo, em Jerusalém, e ali ele observa uma desordem, uma desorganização, estava tudo fora do lugar, tudo o que estava acontecendo estava tudo fora dos padrões exigidos por Deus. Então, Jesus ficou irado nessa situação, expulsou ali os cambistas, os animais que estavam ali. Tem pessoas que falam que Jesus desceu o chicote nas pessoas. Não, irmãos, Jesus não deu chicotada em ninguém, amém? O que Jesus pegou um chicote e tocou os animais que estavam ali, né? Tocou os animais que estavam ali e chamou aquelas pessoas de ladrões, fazendo a casa do meu pai de covil de ladrões. E aí, uma hora a gente entra nessa questão aí. Mas é uma reação de Jesus, né?
nosso afeto pode ser direcionado para o bem e para o mal, certo? Muitas outras emoções o mestre expressou durante a sua vida no ministério. Amém, irmãos? Tópico 2, o que nós aprendemos? Embora as emoções não sejam pecaminosas em si, a decisão de como agir diante delas é nossa responsabilidade para não dar lugar ao pecado. Tópico 3, sentimentos guardados por Deus. Falsa autonomia humana. Isso aqui é interessante, irmãos. No aspecto das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. Olha que interessante. O mercado está cheio de conteúdo sobre inteligência emocional e gestão emocional. São diversas as técnicas com as quais se promete o reconhecimento, a compreensão e o controle não somente das próprias emoções, mas também das dos outros. Então a gente está vendo uma época, irmãos, em que a ciência tem procurado trazer para o ser humano, né, um bem-estar, procurando aí a inteligência emocional, a gestão emocional. Algumas coisas até servem, né? A gente não pode descartar todas esses estudos, essas experiências, mas a gente sabe que o que traz o resultado para a nossa vida, né, são orientações contidas na palavra de Deus. Então a gente não pode descartar alguma coisa, uma outra coisa é relevante, amém? Então não podemos negar alguma eficácia de métodos coerentes de ajuda ao ser humano, tão complexo processo, certo? É enganoso e perigoso acreditar no fantástico controle que alguns mestres das emoções prometem, tá? Pequenos alerta aí. Eles se surpreendem nos próprios fracassos. Isso está em Jeremias 17, 5 e 9, tá bom? Bom, obediência, humildade e oração. Olha que interessante, né, irmãos? Olha aqui o remédio para essa situação. Olha o remédio aí para essa doença do século aí, né? Em Filipenses 4 e 7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guarda de nossos corações e sentimentos, né? Guarda o teu coração. Mas isso acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade no modelo de Cristo. Amém, irmãos? Então está aqui o remédio, certo? É o que? Vivemos em abnegação, obediência, humildade e no modelo de Cristo. Tópico 3, então, nós aprendemos que a verdadeira guarda dos nossos corações e sentimentos vem da paz de Deus que é alcançada através da obediência, humildade, oração em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então, nós chegamos aqui ao final desta aula, amém? No domingo que vem, na próxima semana, estaremos aqui, se Deus permitir, com a lição de número 9. Bom final de semana a todos. Fiquem com Deus, em nome de Jesus.